assunto, eu queria falar um pouco sobre economia e construção civil, né? A gente passou por uma, chamamos de crise, né? Por exemplo, a pandemia, o pessoal ficou em casa, a gente teve, né, uma diminuição no poder de compra do pessoal, né? Muita gente ficou desempregada. Bruno, como é que na construção civil, na Contempla, por exemplo, vocês se viram nessas mudanças econômicas que acontecem, por exemplo, pandemia, algumas outras crises que a gente teve recentes, assim, né? Onde a gente teve um impacto econômico relativamente alto, assim. Então tá, a pandemia pra gente, ela foi um momento assim ímpar na empresa. A gente teve um conhecimento de mercado que a gente não tinha antes. Então as pessoas elas decidiram focar na sua residência. Então a gente vinha na construção na construção civil ali de uma crise bem severa de 2015, que a gente teve que diminuir quadro e várias das construtoras saíram do mercado. E aí quando a gente estava numa crescente, que era nos 2017, 18, 19, vem a pandemia. E aí a pandemia, eu não posso dizer que ela foi ruim pra gente comercialmente. A pandemia foi um ano bastante, foram alguns anos de dificuldade. A gente teve dificuldades internas dentro da pandemia, né, por questão de alguns do quadro de colaboradores, mas comercialmente foi muito bom pra gente. Então, foi vendido bastante, as pessoas focaram na sua residência. Quando a gente fala de crise na construção civil, principalmente para a gente que é dependente da Caixa Econômica bastante do que a Contempla vende é financiamento Minha Casa Minha Vida e Sim, SBPE. Quando troca de presidente, a gente sofre um pouco mais. Então, certo. a gente teve um caso de, vários, na finaleira do ano, quando a gente estava naquela de ia Lula, ia Bolsonaro e estava pau a pau ali a eleição, a gente teve contratos fechados que me pediram para segurar até o fechamento da eleição. Fechou a eleição, caíram vários. A gente Aqui na região? muito, muito, Ah, muito. cara. Santa Catarina é um estado muito bolsonarista, que teve uma queda no investimento, bastante cliente que ia fazer casa não para moradia, mas casa para aluguel, Sim. Uhum. fazer investimento de aluguel, segurou o investimento. Teve uma oscilação, um medo do mercado que ia por vir, Certo. e aí a gente teve uma queda. E aí, quando teve troca de presidente, já começou a reaquecer de novo o mercado. Pensando nessa questão assim, né, fica muito, não dependente, mas varia bastante com a política em si, né, e com a economia. Eu vi que agora mudou um pouco o financiamento da Caixa ali, né? Agora a entrada não é mais de 20%, é 30%, né? Vocês veem que pode vir um impacto essa entrada um pouco maior, uma barreira de entrada um pouco maior para o pessoal fazer o financiamento e vir? Pode acontecer. Todo ano a Caixa Econômica muda alguma coisa. É porque eu acho que tem só desculpa te Claro, interromper, claro. mas tem uma grande oferta de financiamento aí, eu acho que eles tiveram que barrar um pouquinho desse dinheiro saindo, né? Impressão. No nosso ver, primeiro que a Caixa Econômica sempre está mudando as suas regras. Então Ah, a gente certo. uma época teve 100%, a gente teve uma época que financiava terreno junto, tem o crédito do FGTS, que é muito bom para a gente, que às vezes tá dentro ali. Tem algumas outras linhas de crédito que são oscilantes dentro da Caixa Econômica. Então o Minha Casa Minha Vida é a primeira linha, aí a gente tem o Procotista e o SBPE, que eles se competem em taxa de juro. O que que acontece? Geralmente nos finais de ano, a gente tem uma redução do limite disponível para emprestar. Então, o que é o que a gente está desconfiando que aconteceu agora, que a Caixa Econômica ela deu uma segurada nos recursos do SBPE, que é o da poupança, que está tendo uma evasão muito grande de dinheiro da poupança. Então, houve essa tranca de mercado. Sim. Isso é bastante influente para a gente, sim. Então, financiamentos que a gente cotou com 80%, quando ele cai a 70%, a gente tem que manobrar, ou diminui a residência, ou busca o outro 10% de alguma outra forma, mas é complicado. Mas tu acredita que então chega vira o ano aí e melhora um pouco? Volta, eu Volta. acredito que volta. Legal. Como a construção civil é um motor muito forte para a economia, nenhum presidente vai cortar, vai fechar as Sim. torneiras da Caixa Econômica para isso. Então eu acredito que na virada do ano a gente já tenha um aumento das tabelas do Minha Casa Minha Vida, que isso é muito interessante para a gente, e também a volta do 80%, que faz bastante sentido no financiamento habitacional, 80%. Para concretar, eu acho que isso não influencia tanto, daí, né, amigo? Tu não consegue perceber isso tanto no mercado, né? Influencia, cara. A economia, No ela residencial, tá né? em todas as coisas, né? Quando o Bruno falou, pô, naquela época da transição, né, da eleição lá, pô, a gente sentiu notoriamente, Ainda mais assim, a nossa região, ainda mais a nossa região, que que é mais. a gente sabe do que a gente tá falando, né? Então, muitos empresários
desanimados, talvez com o resultado da eleição, deixaram de investir, assim como o Bruno falou, né? Pô, gente que ia fazer uma casa para alugar, ele deixou de investir para depois ele decidir o que queria fazer com aquele dinheiro, Sim. né? Então, essa parte da linha de crédito também é outra coisa que fomenta o nosso mercado. Mas eu acho que a gente tem que ser otimista. Acho que ninguém aqui nunca ganhou nada do governo, não depende de nada, de que presidente que está lá. A gente tem que acordar, lavar a cara e bola para frente. Trabalhar. Vamos trabalhar, É o que porque sobra pra gente, né? É que apesar do governo, a gente tem que trabalhar, a né? gente tem que trabalhar, a gente tem que arregaçar a manga e fazer o negócio acontecer. A gente, em especial a nossa região, né? Eu acho que é ainda pior na questão até, vamos botar na prefeitura municipal. A gente tem cidade como Ermo, né? Morro Grande. Tá falando de cidades que têm 4 mil habitantes, 5 mil habitantes. Pô, tem muita gente envolvida nas eleições, por exemplo, nas municipais. E querendo ou não, todo mundo tem um projeto para fazer, tem uma coisa para finalizar, um empreendimento para começar a fazer. Às vezes a pessoa está envolvida nas eleições, espera passar outubro, etc. Vai começar a fazer em novembro. Eu estava conversando com o Bruno que no meu próprio setor eu senti meio parado agora, final de setembro, começo de outubro, e agora as coisas estão voltando a encaminhar. Eu sinto que muito disso é por causa da política, que querendo ou não, por ser uma região pequena e ter muita gente envolvida, o pessoal estava esperando passar essa fase para poder agora sim se posicionar e começar a trabalhar, né? Tem caso até de assim, pô, o governo que entrou, uma das propostas é fazer uma alteração nessa área aqui, do plano diretor, vai permitir que em vez de 12 pavimentos a gente suba até 20. Pô, imagina, o Vai cara, fazer um prédio. o custo para tu ir da 12ª para a 20ª, é claro que vai aumentar, mas o terreno já está pago. A fundação, o que vai aumentar é pouca coisa, então... Às vezes o cara até segura por conta disso aí. Ou então até eu tenho o contrário, né? Pô, agora ganhou aquele cara que eu não gostaria aqui, então eu não vou fazer um meu investimento aqui na área industrial porque eu vou investir em outro lugar. Então acontece sim. A política ela tá em todo lugar. O que vocês acham que a gente pode fazer para melhorar isso? Essa parte da política. Se envolver, né? Tem que se Voto envolver. consciente somente. É? Só o voto consciente. Só o voto consciente. Acho que a gente tem que fazer um papel um pouco mais forte aí É nosso. difícil responder com uma frase só também, né? Pergunta capciosa. Mas eu acho que nós que somos a geração mais nova, né, Charles? Aí tu até Se envolvemos bastante, né? até às vezes demais, mas não adianta a gente ficar olhando de longe e reclamar. Nós temos que se envolver. E quando eu digo se envolver, é participar, é dar nossa opinião, é pedir o voto consciente, né? Explicar, falar o que a gente pensa, o que a gente não pensa, mas existe uma geração que está aí fazendo o papel dela, né? Eu não estou satisfeito, mas a nossa geração vai fazer o quê? Né? Somos todos jovens aqui. Eu não vou embora do Brasil. Eu não vou embora de Santa Catarina. Eu não vou embora do Turvo. Eu quero que a nossa região prospere, né? Isso depende de todos nós. Política, mais ainda, né? Depende da gente fazer a nossa parte. Então, temos que nos envolver, sim. A gente que é meio indignado ainda por cima, acaba se envolvendo até mais aí do que seria o necessário, mas enfim. E eu acho que tu falou bem, a geração que tá aí tá fazendo o papel dela, né? Se colocou, o jeito, as ideias que eles têm, a forma de pensar a política que é aquela tradicional. E eu acredito que a gente tem que, aos poucos, né, se colocando novas ideias, novas pessoas, as pessoas. E quando eu falo novas pessoas, não é gente de idade nova, né? É gente com ideias novas, né? Eu acho que isso que é importante para a política. E melhorando, né? Com o tempo. Esse é o trabalho que a gente tem que ir fazendo, mesmo que pouquinho. Todo mundo fazer um pouquinho, né? Nessa parte da política, eu acho que a gente vai longe, assim, melhora bastante, até porque não tá muito bom, né? Então dá pra melhorar bastante. Não dá pra ser igual o Tiririca, né? Pior que tá, não Pior que fica. A fica. gente não Mas pode, fica, não mas- pode associar.